Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a Know-How Talks, o primeiro episódio de uma sessão de episódios que a gente vai criar ao longo dos anos, trazendo uma voz que ecoa o olhar para pessoas, para processos, para a gente, né, de certa forma, para transformar não só esse país a qual a gente está, mas transformar o dia a dia de cada um de vocês. Estamos ao vivo aqui do auditório da DP em São Paulo, que, de certa forma, foi cedido genuinamente para que a gente pudesse trazer esse projeto ao ar. Um projeto, para quem sabe, quem me conhece, é algo que eu batalho há muito tempo. Não sei se algumas vezes eu externei aqui para os entrevistados, acredito que o Fábio já me ouviu, que eu sempre tive a ideia de ter um podcast. Então, de certa forma, por mais controle emocional que eu tenha, esse é um dia especial dentro da minha vida, dentro da minha carreira, porque é a realização de um sonho, tá? Para quem não sabe, né, eu sou o Vinícius, quem está aí do outro lado, que vai nos assistir, sou o Vini, né, sócio e diretor educacional da Know-How Escola, a qual chamou todos aqui para esse podcast, para a gente abrilhantar e trazer cenários do que permeia o nosso mercado. E com isso, eu sempre com o propósito de ajudar pessoas a desempenhar o seu melhor papel, trazendo alta performance como um principal jargão e sempre fazendo de forma prática, né? Para quem esteve comigo em aulas, em mentorias, em consultorias, sempre fui um cara muito do amor, do carinho, do respeito às pessoas. E esse pontapé inicial, né, a gente vai trazer nesse bate-papo aqui, de certa forma, totalmente descontraído. Não alinhei nada quase com os entrevistados, só falei, fica na paz, seja você, porque o que a gente quer que vocês entreguem é algo que vem da essência, daquilo que vai trazendo diariamente um posicionamento tanto para cuidar de pessoas, para direcionar pessoas ou para transformar pessoas, tá? Então a gente vai falar sobre um panorama de 2026. Qual é o cenário e quais são as tendências, o que de certa forma, no mundo dos negócios se pretende para 2026? Então a gente vai trazer uma voz executiva e, por um outro lado, trazer uma voz especialista com o olhar da economia, tá? E com isso, eu primeiramente quero apresentar os meus entrevistados aqui, um é amigo, ex-aluno, parceiro de docência, Fábio Dudek Magalhães, que eu vou traduzir rapidamente um pouquinho do seu background, né? De toda a expertise que vem permeando dentro desses 20 anos aproximadamente, a idade vai chegando, né? Em supply. Ele é engenheiro de formação, reúne diversos certificados, diploma, mas uma coisa especial que eu tenho de amizade com o Fábio é a capacidade de liderar e de dar autonomia às pessoas da equipe. Desde uma trajetória na sua passagem pela Sangoban, hoje estando na construtora Tenda, tendo diversas pessoas de diversas gerações, fazendo essas pessoas acreditarem que é possível. Então, Fábio, muito obrigado, é gratificante ter você aqui. Obrigado, Vini, né? Queria agradecer aí mesmo. Tá no primeiro, né? No primeiro podcast aqui, na primeira apresentação. É um prazer imenso estar aqui, né? Então, que nem eu sempre falo. O Vini eu conheci na época que eu fiz a pós-graduação, né? Na verdade, o MBA na Live Universe, né? E ele era um professor de destaque, assim, né? Eu falava, pô, preciso aprender mais com esse cara. Esse cara. E aí a gente foi mantendo depois relacionamento. Isso é 2017, 2018. Você mantendo Nas primeiras turmas de supply chain e e compra. que teve na live, né? Aí depois a gente foi, né? Aí ele me ajudou, acabei virando professor da live também.
a própria startup que eu tenho hoje, que é a BotsLab, ele que foi um incentivador, ele falou para mim, pô, Fábio, por que você não empreende nisso? Né, então, pô, a gente foi, né, mantendo esse contato, né, esse relacionamento. Então, é um prazer estar aqui. Né? Espero, né, espero não, eu vou contribuir hoje com esse dia, né, e vai ser muito bom. Muito obrigado. Excelente. Também recebo aqui com muita alegria e carinho. Vou ter cuidado, porque ontem, numa reunião de status referente a esse evento, a gente foi elucidar o nome dela e eu, de certa forma, errei no primeiro instante, mas hoje eu não vou errar. Isadora Araújo, né, uma brilhante economista do grupo DP Brasil, que também quero agradecer imensamente, não só a participação dela, mas também da DP nessa parceria, não só do ambiente, da questão de uma recepção calorosa e de ter uma profissional de alto gabarito, né? Que eu vou te falar um pouquinho também e resumir um pouquinho de quem ela é, né? Ela é graduada, mestre e quase doutora em economia, né? Pela USP. Ela vai trazer para a gente um olhar de como a gente pode, através dos números, ou através de tendências, ou através de cruzamentos, obter um olhar para uma tomada de decisão. Então, a economia muitas vezes repele as pessoas, como estatística, como matemática, mas de certa forma ela vai trazer um olhar de forma simples, prática, diretiva, para que vocês saiam daqui do primeiro episódio do Know-How Cast com algum insight de valor, tá? Com certeza. Gratidão, muito bem-vindos, Isadora. É um prazer enorme estar contigo aqui. Bom, Vinícius, eu que agradeço a oportunidade. Sejam bem-vindos à nossa casa, GP Brasil. Estou muito feliz por participar desse evento, né? Principalmente porque é um lançamento. Conheço o Vinícius do lançamento do Academy. Ele não me conhecia, mas eu vi ele palestrando, né, no lançamento da Academy. Já achei ele muito carismático ali, né? Fazendo brincadeiras, como sempre, levando assuntos difíceis para uma forma descontraída. Mas essa questão que você falou da interpretação dos números, da realidade econômica, é uma questão que a gente sempre tenta deixar bastante amigável, contextualizar, é o nosso papel, porque é uma coisa que um professor meu falava e eu tento trazer para a minha profissão, né? Os números econômicos, eles não podem ser complicados, né? E eles não são qualquer coisa, eles são a nossa vida. Então, a gente tem que deixar isso, de fato, o mais interpretativo e o mais facilitador possível para as tomadas de decisões dos ambientes de negócio e para as tomadas de decisões, inclusive, do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, saiba que a gente está muito alinhado também nessa perspectiva e eu espero que aqui hoje o que eu falar possa caminhar nesse sentido. Perfeito. De certa forma, acho que todo direcionamento, ele precisa... Eu sou daqueles que ainda sou da geração do caderno, então acho que a gente tem o nosso brindezinho aqui, mas é uma caderneta para que você grave os seus insights, faça a diferença. A ideia, quando alguns são da tela, né? Tem aqui, quem está aí do outro lado não está vendo, mas a plateia está riquíssima aqui. Tem um cara chamado Ranieri, tá? De fato, é por uma alusão ao futebol, ele está com um meio digital. Mas o que importa é aquilo que você realmente vai ser impactado para que possa agir, tá? Pouco importa, às vezes, a gente ouvir algo e não ter nenhuma chancela de mudança. A ideia é que, dentro de um podcast, sejam transmitidas ideias que façam com que a gente, de certa forma, conecte e gere valor na vida de vocês. E para começar, esse bate-papo descontraído, até para os meus amigos ficarem um pouco menos tenso, né? Tudo bem que está entre amigos, fique em paz. Fábio, eu queria saber o seguinte: compartilha, você já meio que deu uma amostra, mas compartilha conosco o que foi a tua trajetória, de forma breve,
para tu chegar aonde está nesse exato momento? Então, vamos lá, né? Pergunta difícil, né? Mas assim, a minha trajetória, né? Assim, se eu pudesse dar como exemplo, né? O que eu sempre procurei? Tá? Eu sempre procurei um caminho de trazer coisas novas e fazer a diferença. Tá? Então, isso... Eu tenho um histórico de 20 anos numa empresa, e aí depois um ano e pouco numa outra, e agora estou há 4 anos na Tenda. Mas dentro né, da empresa que eu fiz 20 anos, eu ia para muitas áreas. E qual que era o meu ponto? Sempre que eu chegava numa área, eu procurava fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo básico, comprar, né? Eu vou para uma área, eu vou comprar. Não é que eu vou parar de comprar. Eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo sempre fez, que era comprar. Mas fazer de uma forma diferente para trazer novas visões e sempre dar um passo para cima, trazendo ganhos. Eu gosto muito de falar eu gosto muito de esporte, né? Eu sempre fiz esporte minha vida toda. Eu gosto muito de falar do caso do salto à altura. Né? Esqueci o nome do cara, Floyd, esqueci o nome dele, mas foi o primeiro rapaz que pulou de costas, né? Salto à altura. Ele fez isso numa Olimpíada e ele ganhou aquela Olimpíada. E você imagina que, então cai naquilo que eu falei, fazer a mesma coisa de outra forma. Você imagina que todo mundo pulava de frente, ele foi lá e pulava de costas. O que o pessoal achava dele? Era um louco, um fanfarrão, mas o cara foi. E ele foi e ganhou a Olimpíada. E dali pra frente ele virou zen. Hoje ninguém mais pula de frente, pula de costas. Então sempre que eu vou numa área, né, ou nas minhas atitudes beleza, estamos fazendo isso aqui, eu tenho que entregar isso. Mas eu posso fazer de uma forma diferente? Onde eu vou ser mais inteligente, vou ser vou ter ganho de produtividade, vou ser mais estratégico. Para quê? Para a gente dar sempre um passinho. E o legal disso, pessoal, é que isso nunca acaba, tá? Então você fez de um jeito, deu certo. Não é porque fez desse jeito, né? Pronto, já não dá mais, né? Pensar de novo, né? Tem que deixar a maturidade, mas depois pense de novo. O que pode melhorar? O que pode melhorar? E acho que esse foi sempre o meu ponto, tá? Eu tenho um lado forte também que para pessoas, né? Então eu dou muita consideração para as pessoas. Então hoje eu vejo, por mais, né, a gente vai falar de ferramentas, tal, eu mesmo tenho, né, startup de robotização, mas o robô não é nada se não tem pessoas. Então, para funcionar e para a roda girar, você tem que ter pessoas. Senão você começa um processo, troca as pessoas, volta tudo lá atrás. Aí quando está evoluindo, troca de novo. Você não sai do lugar. Você nunca dá uma volta. Então, eu sou muito nesses pontos, tá? Então, sempre trazer algo diferente, mas também focar em pessoas, tá? Que elas é que realmente, no final, vão fazer acontecer. Né? Eu estou anotando para aprender alguma coisa, né? Sempre é muito bom, às vezes, a gente ouvir. Isso é um princípio do que você falou, que é o inovar, né? Não adianta só criar algo novo. O próprio Cortella fala, não sou eu, Cortella, só porque sou gordinha de barba, tô de terno, não é essa a questão. Mas ele fala que a inovação não é revitalizar o novo, é revitalizar o antigo. Então é perceber quais são as maneiras diferentes de você promover a mesma coisa. Ou até mesmo ter uma evolução naquilo que você faz. Então, acho que esse princípio que o Fábio traz como ensinamento você que está aí do outro lado, a plateia que está aqui no auditório da DP Brasil, busque sempre alternativas e concatene pessoas, porque a ideia da inteligência coletiva traz essa vivacidade para que isso se torne cada vez mais amplo e prático. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Exatamente. Tá? E várias coisas resumiu a história mesmo, foi breve, obrigado. Foi excelente. Agora eu queria ouvir da Isadora, só que assim, contar também de forma breve a sua trajetória, o que te trouxe até aqui, mas com uma curiosidade aqui do time. Por que economia? Tá. Tá? Ah, legal. Bom, eu acho que, assim, começando pelo final, né, porque economia, depois eu trago os meus pontos, assim.
Eu acho que, assim, a economia foi meu primeiro curso, assim, né, de graduação, então ali com 17 anos, né, passei no vestibular e desde então venho seguindo, né, nessa linha de atuação. E me incomodava, o que que determinava preço, né? O que que determinava preço? Por que que subia? Por que que descia? Por que que um país era mais rico que o outro? Surgia essas questões, né, ali naquela fase da minha vida, por mais que, era uma fase já de muita imaturidade, né, é um período que a gente tem muitas questões ainda de desenvolvimento pessoal, eram questões que já me incomodavam até pela situação financeira da minha família e isso me tocava pessoalmente. Então eu venho de uma situação, financeira, de uma estrutura familiar muito instável, e isso acabava me mexendo comigo, né, pessoalmente. Então, eu pensava que, tentando entender as relações econômicas, eu iria achar formas de evitar que acontecesse comigo a instabilidade financeira que aconteceu com os meus pais e toda a instabilidade mesmo econômica que eu e as minhas irmãs vivemos, né, na fase da infância e da juventude. E então isso acabou se estendendo para o macro, né, eu via que no meu núcleo familiar, no meu seio familiar, eu vivenciava isso, mas ao mesmo tempo eu via um mundo que era desigual, né, então o que que determinava preço, né, porque se os preços encareciam, isso afetava a vida das pessoas, e aí por que que existia país rico, país pobre, por que que isso impactava a vida das pessoas, né, por que que os juros subiam e como que isso impactava a vida das pessoas, e as pessoas se endividavam por conta disso, e isso afetava a vida da minha mãe, meu pai, eles se endividavam mais, e isso afetava, atrasava a escola, enfim, atrasava uma determinada quantia, né, de dívidas em casa. Então, teve todo um contexto micro que se estendeu para a minha percepção do macro e acabou, me motivando a escolher esse curso para entender a minha realidade e também entender a realidade macroeconômica, né, e tentar fugir um pouco, né, descobrir mecanismos para evitar com que eu caísse, nos mesmos caminhos que me fizeram viver uma infância e uma juventude difícil, relativamente dizendo, né. Mas, na medida que eu, ingressei na faculdade, depois fui me especializando, adquirindo experiência profissional, eu acredito que a disciplina, a coragem, a obstinação, a comunicação, saber vender ideias, né, eu acho que, como o Fábio falou, né, você saber fazer algo novo, mas algo que seja útil, saber melhorar, aprimorar, é sensacional, mas você tem que saber vender aquilo para as pessoas, né, saber comunicar aquilo, porque às vezes é uma ideia complexa, né, as pessoas, não têm entendimento daquilo, daquele mecanismo que você quer passar, às vezes elas não conhecem, aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue absorver, né, da melhor forma, então saber vender ideias, né, na área que eu tô, que é chefiada pela Tânia Golfredo, alguns devem conhecer, né, ela é bastante conhecida, inclusive na mídia também. Eh, Ela é uma pessoa que sempre apoiou bastante o desenvolvimento de ideias, de ferramentas na área, só que, a gente precisava levar isso até ela de uma forma com que ela entendesse o que a gente queria fazer, né. Então, eu sempre procurei, fazer isso da melhor forma, da forma que ela entendesse para que que aquilo servia, como que aquilo ia ajudar, qual o objetivo com aquilo, como que as pessoas iam caminhar para executar aquilo. Então eu acredito que muito nesse sentido, né, assim, eu acho que os meus pontos fortes são esse, a coragem, né, eu sou de Goiânia, eu acho que pelo sotaque vocês podem, perceber, então tive a coragem de sair dali da minha zona de conforto, vir para São Paulo com bolsa de pesquisa, né, que é bastante, pouquinha, né, viver com esse incentivo aqui durante um tempo, né, que foi o período do mestrado. E aí então tá, né, nesse objetivo focada, e aí a coragem tá aí, né, também, e a comunicação para ir desenrolando oportunidades profissionais para hoje chegar aqui na GP, eu tô há 4 anos, já como economista sênior,
e buscar consolidar e ter o reconhecimento profissional na minha área, que é o que eu almejo. Perfeito. Acho que dentro do script que eu pensei em toda a minha vida sobre um podcast, eu sempre quis trazer algo que gerasse valor para as pessoas, mas acho que o primordial, que quem me acompanha já há um bom tempo sabe, o pilar pessoas sempre foi uma coisa que eu sempre batalhei. E dentro desses dois depoimentos, a gente começa a ver que o profissional, além de ser um CPF, ele é uma pessoa que tem família, que tem desejos, que tem dores. E isso tanto quando o Fábio estava narrando, quanto a Isadora, você percebe elementos da nossa própria sociedade, dos desafios que muitos que estão nos assistindo pode olhar e ter o prazer de falar, é possível, tá? O olhar da Isadora, me veio uma frase na época do grupo de Pascoal, os inconformados que mudem o mundo. Então, de ter uma questão particular que deixasse aflita, o quanto ela foi buscar a solução e não ficou apenas, como ela própria disse, ficar na zona de conforto. Então, acho que quem está nos assistindo agora, direto do auditório da DP, todas as pessoas que estão em casa, que vão assistir depois esse podcast, primeiro em mente, qual é a dor que você quer resolver na sua vida? Qual é o desejo que você tem? E em cima disso, trabalhar com foco, com disciplina, com orientação, sempre levantando a mão para poder pedir ajuda. Não é René Brown, vulnerabilidade. Demonstra aquilo que você não é bom e você, de certa forma, potencialize naquilo que você é bom. Eu vindo para cá, eu estava ouvindo um outro podcast, até para endossar cada vez mais essa retórica aqui, fazer perguntas que, de certa forma, eu, quando estou sentado, quero ouvir, né? E, de certa forma, a pessoa simplesmente falou: busque a coletividade, busque pessoas que vão te jogar para cima. Ao invés de ficar olhando para as coisas que estão dando errado, logo ao acordar, olhe para todas as outras coisas boas. Isso muda comportamento, tá? Muito legal, muito bom. Saiu melhor do que o meu script, gente, tá? Agora eu queria fazer uma pergunta aí, tanto faz o Fábio começar ou a Isadora, que é assim, como que vocês enxergam, adentrando agora o panorama mesmo, o cenário para 2026 e quais serão, no ponto de vista de vocês, os principais desafios? Então, você, como um executivo da área de compras dentro do segmento da construção civil, e a Isadora, que vem fomentando aí um olhar crítico, construtivo do que a economia está se levando, né, exponencializando, e quais os olhares o profissional que está nos assistindo precisa ter como uma agenda para 2026. Comenta aí. Dá. Bom, eu acho que para 2026 tem pontos positivos e pontos desafiadores em relação à economia brasileira. Eu começaria com um dos desafios em relação à taxa de câmbio, tá? Sendo mais técnica, assim. A gente, ano que vem, tem corrida eleitoral. Corrida eleitoral é um ponto que sempre gera volatilidade, principalmente em países com moedas emergentes. Então, se a gente pegar o histórico, né, das corridas eleitorais presidenciais no Brasil, sempre gera ruído, e acaba impactando a nossa moeda. Então, internamente, né, na GP, a gente já projeta uma taxa de câmbio um pouco mais alta em relação ao que está agora, apesar de que agora o real brasileiro ele vem se beneficiando dessa queda do dólar, assim como outras moedas emergentes. Então, agora a gente está com um patamar de 5,30, mas ano que vem a gente trabalha com essa elevação. Então, acho que vai ser um desafio para os setores que importam insumos, e eu acredito que o setor de construção civil importa, né, alguns insumos, principalmente resinas plásticas. Outros insumos que eu acredito que pode também ser
desafios, né, para o pessoal das áreas de suprimentos, e aí trazendo para a realidade da construção civil. O cobre continua incomodando bastante, incomodou muito em 2024, esse ano também está operando em alta, ano que vem está contratado mais outra alta na Bolsa de Chicago. Então eu vejo como outro desafio adicional, né, os estoques globais estão baixos, a gente acompanha minas paralisadas em Chile, no Peru, que são grandes produtores de cobre. Então, é um desafio para a área de suprimentos do setor, de construção civil e outros que também usam cobre. Então, assim, trazendo para a realidade seria isso. Alumínio, esse ano a gente viu também incomodando bastante. Para ano que vem, pode ser que se estabilize em cima das altas alcançadas esse ano, mas a gente vê ainda como um desafio. Em relação à economia brasileira em geral, e que pode acabar se refletindo para o setor de construção civil, né, para fazer essa aproximação aí com a realidade de vocês. Falei da taxa de câmbio, falei desses insumos. Eu acredito que o PIB brasileiro ano que vem deva desacelerar um pouco em relação ao que está esse ano. Então, a gente enxerga uma economia um pouco mais fraca do que está esse ano. Esse ano a gente já vê sinais de desaceleração em função do encolhimento da economia global com a guerra comercial e Selic já mostrando seus efeitos deletérios sobre a atividade econômica. Tá? Inclusive, saiu o Índice Brasileiro de Atividade Econômica, que é como se fosse a proxy mensal do PIB. Essa semana já veio uma queda brutal. Então, é reflexo de todo esse ambiente econômico adverso. A gente já vê uma economia patinando, né? E aí, trazendo até para a realidade do setor de construção civil, o segundo trimestre do PIB da construção, da indústria, mostrou uma alta anual, mas um patamar um pouco mais baixo do que a gente vinha acompanhando, então também caminhando para sinais de desaceleração, esmorecimento da atividade do setor. Então, assim, a gente vê que a economia brasileira, em termos de atividade, que aí acaba se refletindo para o setor de construção civil, dá sinais de desaceleração em função da Selic em alto patamar, que a gente está com expectativa de cortes da Selic agora já para o final do ano, com a inflação caminhando para o centro da meta, que a gente já viu que o IPCA está mostrando desaceleração aí nos últimos 2 resultados, daí a gente, inclusive, vai revisar o IPCA agora essa semana, nossa projeção, para ficar ali mais ou menos próximo ao limite superior da meta, em torno de 4,5% fechando esse ano. Ano que vem desacelerando mais um pouquinho, então trazendo oportunidades aí para um ambiente menos inflacionado ano que vem, né? Mas uma economia desacelerando e ainda também com uma inflação de serviços e custo de mão de obra, e aí eu acho que faz muito sentido para o setor de construção civil, custo de mão de obra muito incomodando também, né? Então imagino que seja uma questão muito forte aí para o setor de vocês. A gente, especialista de construção civil, não pôde vir aqui hoje, mas é o que ela sempre comenta, a Tânia também acompanha, né? O INCC de mão de obra vem numa pegada muito forte de alta e não tem incomodado só o setor de construção civil, mas outros setores de metalurgia, vários clientes nossos questionando bastante, e isso porque o nosso mercado de trabalho está muito aquecido, né? Então, o ambiente marcado por uma Selic muito elevada, porém uma economia brasileira muito resiliente, assim, com analistas impressionados com a força da economia brasileira, porque é uma taxa de juros muito alta, uma das mais altas do mundo, mas uma economia pujante ainda, muito resiliente, né? Embora com sinais de desaceleração, como eu falei. Então, taxa de desemprego muito baixa, empurrando, então, custos de mão de obra, né? Encarecendo, né? E aí, sendo um cenário desafiador para a economia brasileira, para a construção civil, para ano que vem, isso melhorando um pouco, mas ainda também incomodando a economia brasileira, e o setor da construção civil também. Então, eu vejo economicamente, né, muito nesse sentido, um mix de coisas, sinais positivos, sinais negativos, pontos que às vezes são desafios, mas podem representar oportunidades. Então, como eu disse, né, uma economia desacelerando significa menos atividade econômica para o setor, menos vendas de casas, pode ser, mas também pode representar
uma estabilização dos custos com mão de obra, né, uma atividade econômica mais fraca. Então precisa balizar muito nesse sentido, requerendo acompanhar de perto os indicadores para então traçar estratégias consistentes e planejamento. Eu acho que antes até de você adentrar a tua resposta, Fábio, eu vejo uma provocação positiva, Isadora, da gente supostamente mais à frente fazer até uma masterclass para quem está, não só no nosso auditório aqui da DIP Brasil, quanto que está nos assistindo, entender um passo antes. Por que que o câmbio aumenta ou por que que ele diminui? Depois, o que é PIB? Parece simples, né, Sim. no linguajar, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que está contido na relação do PIB. E o que de fato faz com que ele tenha essa retração. Um terceiro ponto, a questão de guerras comerciais, o quanto isso vem apactando ou pelo menos impactando todo o cenário econômico mundial, onde alguns setores são mais prejudicados do que o outro. Então, vou já fazer aquele convite especial para que a gente possa transitar para trazer um pouco mais de educação e para que as pessoas, quando olham uma análise econômica que nem você fez agora, não se sinta não capaz de avaliar, Claro, tá? fiz. Eu acho muito importante. E aí, Fábio, dentro da tua resposta, o quanto foi animador as palavras da Isadora. Ela falou de câmbio, aí falou de alumínio, de cobre, só faltou o aço, né? De certa forma falou sobre mão de obra, do INPC, né? INCC, eu lembro que fiz até um trabalho junto com o time da Cadarne na Arcelor, que a gente fez um olhar para obras civis, e esse foi um dos pontos mais críticos, tanto a mão de obra quanto um conceito que rege lá na Europa, que se chama Early Works. Antes de você ter a ideia, trazer para dentro de casa todos os players, os fornecedores, para fazer o escopo de um projeto de CAPEX. E aí, em cima daquilo, você tem menos desvios de escopo, tá? E uma delas era a questão de ter diversos pleitos. Quando a gente fala de construção civil, muitas vezes aquilo que foi determinado no escopo não é aquilo que está sendo entregue na realidade. Então, mão de obra e o quesito de não estar alinhado com os players faz muita diferença. Qual é a tua opinião sobre as tendências para 2026 e o que de fato você vai estar trabalhando dentro do Grupo Tenda? Então vamos lá, falando um pouco de construtora, tá? Mas não precisa ficar preocupado, tá? Falando tranquilo, com a tua resiliência tu vai ler, né? E com o time que está nos assistindo aqui, tem braço suficiente para a gente transformar. Com certeza, com certeza. Cara, eu entrei na Tenda há 4 anos atrás, no topo lá no finalzinho da pandemia, mas quando os preços estavam, né, Muito desalinhado. muito desalinhados. E aí, o que eu gosto de falar? A parte de estratégia. Tá? Por quê? Uma construtora, quando ela lança um empreendimento, ela só vai terminar ele daqui 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, dependendo do tamanho do empreendimento. E como que funciona a Tenda especificamente? Quando a gente lança, quando a gente começa a construir, o empreendimento está praticamente vendido. Então, se você tem um aumento de custo aqui, você já vendeu. Você não chega para o cara que comprou e falou, aumentou, né, dobrou, né, o cobre dobrou, então você pagou 200 mil, agora você vai ter que aumentar para 210. O cara já comprou. Né? E por que eu falo isso? Que aí entra um pouco da estratégia. Né? Compras faz parte de um contexto. Né? Então, o que adianta? Eu apertar o fornecedor e ter o menor preço hoje, só que daqui 6 meses ele me duplica o preço, aumenta 30%, ou eu ter uma previsibilidade do preço. Talvez eu não, né? Vamos dizer hoje ele vai reduzir 10%. Não, eu não quero 10%. Eu quero pagar menos 3%, mas até o final da obra. O que é melhor? Ganhar 10 e lá no meio perder 15, e na média talvez dê os 3, ou ter o pé no chão e saber
que o meu custo é aquele durante a obra toda. Um pouco de estratégia. Perfeito. Tá? E isso é o que eu falo. Compras, ela tem que estar no contexto da empresa, ela tem que saber ser estratégica. Então, né, eu falo muito de preço, mas também aí um pouco do mundo de compras, né? Não adianta nada eu chegar e falar, ó, reduzir 10%, só que o meu cara da ponta não consegue utilizar o material. Né? Ou reduzir mão de obra e o cara não vai. Custa muito mais do que os 10% que eu reduzi. E o mercado é uma loucura, né? Se a gente acertasse na mosca, se a gente soubesse a forma de acertar na mosca o dólar, a gente parava de trabalhar, certo? Pô, o dólar vai subir, eu vou apostar agora, né? Eu já vou ficar rico lá na frente. Não, a gente não sabe. O cobre é uma loucura. O cobre estava 9.500, agora chegou a 11, em um mês e meio. E quem falava que a guilha ia chegar? A gente tinha uma previsão que chegasse no ano que vem, já chegou. Já veio. Chegou, né? Então, assim, como que você trabalha com essa loucura do mercado? Essa volatilidade. Essa volatilidade. E aí entra na estratégia. O que você prefere? Negociação ponto a ponto, só que você não sabe o que vai ser lá na frente, porque é negociação ponto a ponto, ou realmente ter estratégias e parcerias para manter um preço? Acho que é esse o ponto. Aí fala, tá, mas como você faz estratégia e parceria? Né? Cada categoria tem a sua forma. Eu vou falar do cobre. O cobre a gente fez hedge de cobre. É um meio, né? Congelaram para ter pelo menos uma substância a todo o projeto. Isso aí. Então, assim, você ter estratégia bem alinhada, né, e definir todo o projeto da empresa com essa estratégia. Se você consegue linkar isso, pessoal, o que pode acontecer? Vamos dizer no cobre. Se o cobre caísse, eu ia ganhar mais dinheiro. Mas se ele subir, eu não perdi dinheiro. Então está dentro da minha estratégia. Qual que é a minha estratégia? Chegar numa lucratividade de 30%? Qual que é a estratégia que eu tenho que fazer? E aí o mercado pode cair ou subir, eu vou chegar nos 30%. Ah, mas se eu tivesse deixado, né, a maré, eu podia ter chegado a 40%, sim. Mas também podia ter chegado a 10%, dependendo da maré. Então qual que é a sua estratégia? Estar na maré ou ter o controle controle, né? Você nunca tem o total controle, mas ter um controle mais assertivo. Esse é o primeiro ponto. E aí, em cima disso, né, sim, entender todos, né, todos os indicadores, até para fazer o hedge de cobre, eu preciso saber como que ele está indo, né, o aço, o alumínio, concreto, né, atende o coração, atende ao concreto. Então, como que você faz o concreto? O concreto varia com coque, varia com muita coisa, varia com várias demanda de mercado, né, e a gente não tem controle, realmente não temos controle. E como que eu consigo ter um pouco mais de controle? Essa é a pergunta, né? Com parcerias, né, com modelos, né? Tem alguma coisa que a gente consegue mexer. Mas, assim, é trabalhar muito mais isso, ter uma estratégia focada. Uma pergunta em cima disso, Fábio. Você falou muito da questão do cobre, que a Isadora trouxe aqui no panorama dela, que é um ponto desafiador, e você falou de uma estratégia junto ao fornecedor. Sim. Vou dar uma pimenta aí nessa pergunta. O quanto você pensa em ESG com esse fornecedor e o quanto literalmente tu está trabalhando o S do ESG no quesito do ecossistema estar forte, pleno, com capacidade de atender. Porque uma coisa é você colocar um congelamento numa faixa de valores e, de certa forma, se vir para baixo, eu ganho dinheiro. Se vir para cima, não perdi. E a relação com esse player, esse fornecedor, também está no ganha-ganha? Então, vamos lá. Porque quando você... O cobre, né, você é um pouco do cobre, porque é uma situação de hedge lá que você faz com o banco e pronto. Perfeito. Mas por que o cobre é um bom exemplo? Porque o fornecedor ele não segura. Deu aumento, ele se repassa, porque senão ele quebra. Tá? Então, por isso... E aí você sai dele, você deixa ele dar os aumentos, só que você tem algo te custeando por trás, que seria o hedge. É uma outra estratégia. Certo. Vamos pegar agora a estratégia de um outro fornecedor que não varia tanto, uma commodity que varia tanto com o mercado. Não adianta eu ter essa estratégia se essa estratégia não está bem alinhada com ele. Certo? Os dois precisam estar juntos, porque senão eu fico estável e ele quebra. O que adianta? Não serve para nada, né? Ou ele fica milionário e eu quebro, nos dois. Não, então, o negócio tem que estar junto. ESG, para mim, o ESG, ele é uma evolução uma maturidade
das negociações e do entendimento das empresas. Tá? Por quê? Não 100% dos casos, mas geralmente quando você vai para uma solução ESG, geralmente tem aumento de custo. Geralmente, tá? Não é em todos os casos. Mas, se você tem uma maturidade daquela carteira e você entende ela, você passa por isso sem esses aumentos. Então, por exemplo, hoje eu quero algo mais limpo, eu quero ESG, eu quero fazer retorno, eu quero não sei o quê. Eu não fazia. Se eu começar a fazer, eu vou ter aumento de custo. Né? Eu consigo arcar com esse aumento de custo hoje? Pode ser que eu consiga. Mas isso não se sustenta. Perfeito. Né? Agora, se você faz um trabalho em conjunto, eu vou dar um exemplo de trabalho em conjunto. Concreto. Esse é um ótimo exemplo, ESG. Um dos maiores consumidores de carbono é o cimento. Tá? Esse é um vilão aí mundial, o cimento, que mais consome carbono. E eu consumo muito concreto. Concreto é base de cimento. Né? O que a gente fez? A gente chamou, eu não cheguei para uma concreteira e falei, eu quero um concreto ESG, não. Eu sentei com ela e falei, cara, como que é o meu concreto hoje? O que a gente pode trabalhar em conjunto, sem ter risco, né? De otimizar a composição química dele, reduzindo o cimento. Perfeito. Inovar, né? Inovar. E a gente chegou, e para vocês terem ideia, por que eu falo que isso é muito ESG? Se a gente reduzir hoje de 20 a 30 quilos de cimento por metro cúbico de concreto da tenda, equivale a plantar 400 mil árvores por ano. 20 quilos. Reduzir 20 quilos por metro cúbico equivale a 400 mil árvores. Cara, é um belo do projeto ESG, né? Espetacular, certo? E assim, é tão difícil baixar 20 quilos? Não, se fizer em conjunto. Trabalhando o composto. Trabalhando o composto. Então, assim, a gente... Olhando performance, qualidade, manutenção e sustentabilidade com segurança, mas ao mesmo tempo tendo essa influência do ESG. E o que eu falo que você precisa ter muita maturidade? Eu vou dar um outro exemplo de argamassa. Tem argamassa que é feita com a C2, que é o tipo de CP2, e o CP3, de cimento. O CP3 é o que consome menos. Você fazer uma argamassa para o CP3, você ajuda o ESG. Custa mais caro? Não sei. Dá para fazer movimentações para isso. Então, assim, eu não gosto de chegar e falar, agora tem que ser ESG, hein, pessoal? Só compra um cara que é certificado. Mas que certificado? Vamos trabalhar junto. A gente consegue os ganhos e consegue trazer maturidade e, como falo, não é plenidade, mas constância nas ações. Perfeito. É uma coisa que eu divido em aulas, né? Até o próprio time da tenda me ouviu várias vezes eu comentando que, de fato, quem é o especialista de uma determinada carteira é o fornecedor. Se você não trouxer ele para a ambiência da tua estratégia, ele nunca vai saber o que ele pode promover junto contigo. De certa forma, o quanto ele está priorizando as ações da tua empresa. E o que é legal disso, né? Que cai no começo da nossa conversa aqui. Como que você faz isso? Com maturidade, e quem vai ter a maturidade? As pessoas. Perfeito. Então, as pessoas... Relacionamento, interação, perguntas chaves. É uma coisa que eu sempre provoco também, o Fábio já me ouviu, o quanto um cobre está tendo uma influência negativa para os negócios, está tendo um disparate de aumento. O quanto literalmente eu já sentei com uma universidade para criar algo novo, de não depender tanto daquela liga. Lembrando que o cobre tem várias propriedades técnicas que faz com que a gente tenha um ganho e por isso que ainda é utilizado. Mas o que nós estamos fazendo ao ponto de vista assim, cobre acabou no mundo, o que nós vamos fazer? Certo? Como a própria Isadora falou, estamos tendo reservas cada vez menores. O que fazer? Então, vamos esperar terminar para começar a agir? E aí, quem é que vai estar à frente disso? Você, juntamente com os teus parceiros. E aí, é aquilo que você falou bem no começo. São as pessoas que vão conduzir esse processo para trazer para o negócio. Cada um dentro da sua categoria trabalhando esse assunto. Mas, excelente, vamos lá. Como que vocês hoje, para tomar uma decisão, eu não sei o quanto a Isadora
é uma empreendedora fora aqui das telas, né? Mas o Fábio eu já conheço até mesmo pela empresa da Boss Lab, que faz um trabalho de automação e otimização de processos, principalmente na área de suprimentos. O que de certa forma como que vocês, se pudessem ensinar para quem está nos assistindo, um passo a passo, como que eu consigo detalhar o mercado para tomar uma decisão? Como que eu avalio? E o que eu faço? Eu, Fábio, eu, Isadora. O que vocês realizam para pelo menos ter um plano de fundo para ter elementos suficientes para tomar uma decisão? Vamos lá, Fabião. Começar? Vamos lá. Então, no geral, tá? E aí eu vou falar um pouco... E depois eu queria que tu contasse um pouquinho das viagens internacionais. Se possível, né? Claro que tem muita coisa que às vezes não pode ser dita, né? Por uma questão de mercado, mas o que ela traz também para te empoderar na questão da tomada de decisão. Sim. Então, assim, hoje, tá, pessoal? E cada vez mais isso com inteligência artificial, automação. O que vai... O grande chave da tomada de decisão são as informações. Então, quanto mais informação você tiver, mais certo você está da sua decisão, né? Aí você vai falar, Fá, mas aonde você busca essas informações? E esse é o grande segredo, né? Que é certeza que a gente tem que utilizar a inteligência artificial para cada vez mais trazer esses insights. Então, você tem os fornecedores, os teus atuais, os concorrentes, né? A própria Gap, né? O Cost Drivers te traz muito desse ponto. Um pouco que o Vini está falando, de experiências, trazer o que está acontecendo lá fora, né? Então, né, aí linkando o que você falou, ano passado eu estava na China, esse ano eu fui para a Alemanha, e assim, o que tem lá fora que é diferente daqui, né? Você tem que olhar lá para fora e ver, pô, daria para trazer aqui? Daria para você ter algum benefício de trazer isso para fora? E até mesmo para abrir a cabeça, tá, pessoal? Porque às vezes você procura uma solução ótima lá fora, você faz o estudo, ela não se encaixa aqui hoje, mas já abriu a tua cabeça, né? Até na hora de você conversar com os fornecedores. Uma fonte riquíssima de informação é chamar fornecedor, é chamar concorrente do teu fornecedor. Esses caras, assim, o que você falou, eles são especialistas de mercado. Por mais que a gente se ache especialista, o cara, a vida dele é aquela. Nenhum deles é melhor do que a gente em construir prédio. Então, se eu tiver que falar de construção de prédio, eu que tenho que falar no meio. Entendeu? Se eu quiser comprar aço, se eu quiser comprar qualquer material, elevador, assim, eu tenho que trazer os caras, ele tem que falar pra gente. Só que em cima disso, a gente capta as informações dele, com a do mercado e com as experiências que a gente tem, para aí sim tomar de decisão, né? Ser a mais assertiva. E mais uma vez, aquilo que eu falei, às vezes a decisão ela tem que estar muito colegiada dentro da empresa. Porque às vezes você acha que tomou a melhor decisão, só que a empresa está vindo para esse caminho, a tua decisão é levar a empresa para ele. Foi uma boa decisão? Às vezes você economizou milhões aqui, tá? Mas a empresa está aqui, cara. Você está indo contra. Então, tá certo esse caminho? Então, colegiar. Então, no final do processo, pessoal, é isso. Captar informações e linkar de forma que realmente, né, faça sentido ou tenha uma coerência no caminho que a gente quer seguir, né? Eu falo, existe caminho certo, resposta certa ou errada? Não tem isso. Tá? A gente constrói, é a gente que constrói isso. Senão é o que eu falei, pô, falar, pessoal, todo mundo investe hoje no dólar. Ou não, vamos, né, acertar o número da loteria. Inteligência artificial está aí. Qual o número que mais caiu nos últimos 10 anos? Pô, se eu colocar eles, eu vou ser campeão. Vai ganhar a loteria? Não vai. Então ele te dá um rumo. Caminho que você vai tomar em cima desse rumo que é o principal. Mas, mais uma vez, informação, pessoal. Fluxo de informação. A gente tem que ficar antenado. E é difícil. Porque geralmente a gente vai pelo aquele caminho mais fácil, né? A informação primeiro que caiu na tua frente. Exato. Pô, descobri. E aí as outras estão tudo ali. Aí depois que dá o erro, né? Pô, mas a informação estava aqui. Exatamente.
Mas você não pegou. Então, Perfeito. esse cara. Até dentro da seara de inteligência de mercado ou inteligência em suprimentos, existe uma área específica chamada sinais de alerta, que é o como eu capturo informações fracas do mercado, cruzo essas informações e tomo uma decisão antes delas se tornarem fortes, né? Então eu tenho que agrupar. E eu gosto de uma analogia que eu vi num podcast através do ator e empresário Felipe Tito, eu não sei se muitos viram e quem está aí do outro lado, ele fala assim, qual é a diferença entre informação e conhecimento? Informação é que maçã ou tomate é uma fruta. Conhecimento é não colocar ela numa salada de fruta, Aí. tá? Então é o como eu utilizo a informação para que eu tenha esse poder de transformar em conhecimento. Eu vou dar um exemplo, tá? Que esse exemplo todo mundo viveu. Na pandemia, era super chip, né? Dos carros. Sim, sim, os conectores e tal. Assim, faltou aquilo no mercado e um monte de empresas não conseguia produzir carro. Agora, a pergunta que eu sempre faço, vocês acham que todas as empresas sofreram iguais com aquilo? Não. Então, assim, o comprador, a empresa que tinha informação e antenada, é fácil falar, mais uma vez, depois que passou, né? Mas, assim, analisando. O cara que tinha as informações, ele soube que na pandemia o que mais vendeu foi celular e notebook. Todos eles precisavam do chip. E que algumas fábricas estavam fechando. O cara que conhece o mercado, ele sabe que se o mercado retomasse, aquelas fábricas não teriam chip para alimentar ele. E aí o que ele fez? Ele fez estoque. Mas por quê? Ele estava antenado. E geralmente é montadora. A montadora é estoque baixo. Então se ele fazia estoque, acabava para a estratégia da montadora. Então muitos, não sei se por causa disso fizeram ou não, mas alinhar. Pô, o mercado está dessa forma. Eu estou tendo informações. Se ele retomar, vai dar problema. Então, independente, né? Vamos trazer. Isso é inteligência, isso é saber informação. Agora, aquele cara que só compra, qual que é a ideia? O que eu tenho que fazer? Ah, estoque de 2 peças, chega. Só vou fazer isso. O mercado está mudando. Ah, mas a minha vida sempre foi essa. Eu vou continuar nessa. Esses caras caíram. O cara que abre o leque, que conhece, que tem maturidade, que viu o mercado, e é um cara estratégico, aí que eu falo de compras de estratégia, ele chegou lá no board da empresa e falou, vai faltar. E eu vou trazer, eu vou assumir. Quantas empresas fizeram isso? Não sei. Mas tenho certeza que fizeram. Eu vou falar em cima até desse próprio exemplo que eu pensei que você ia falar isso, tá? Não na questão da concepção do estoque. Quero dar nomes a quem até trafegou essa informação, que foi o Douglas Ferreira, do Café com o Comprador, que ele simplesmente, na maioria das palestras dele, ele sempre traz um tom ao comprador de um olhar sistêmico para as pessoas, para os processos e de querer fazer diferente. Ele trouxe esse caso literal do chip aonde a Ford, identificando que estaria tendo uma queda, uma retração no volume de chips, o que foi feito? Ela entrou numa parceria, numa joint venture com uma empresa tecnológica para desenvolver chip, tá? Então não ficou parado esperando, aguardando uma solução. Foi atrás, que aí é o ponto de, mas não existe ninguém capaz. Será? A gente tem que sempre olhar para possibilidades. Se uma empresa faz, por que outra não pode vir a fazer? Claro que podem ter limitações, bloqueios, como se a gente analisasse as 5 forças de Porter, né? Quando olha ali barreiras de ameaça de novos entrantes, às vezes pode ter uma barreira governamental que não te deixa, mas indiretamente você vai ficar sofrendo. Então, é bem esse exemplo que você deu. Em um ponto, tá? Pra vocês verem como compras é importante e pode ser estratégia. Quem vocês acham que levantou lá para a Ford e criar uma parceria com essa empresa de chip? O cara do comercial? A área de marketing? Né? A área de produção? O próprio foi compras. Foi um brasileiro que fez isso. Eu não tenho o nome, depois pode só até levantar, mas foi uma pessoa que falou, os números estão cada vez mais baixando, estamos tendo uma retração.
Se não fizermos nada, nós vamos parar de vender carro. Uma área normal de compras tentaria continuar comprando. Uma área estratégica de compras propõe uma parceria. Olha a diferença, né? E aonde a gente tem que chegar? Não é só comprar, pessoal. A gente não está aqui só para comprar. Claro que nós não vamos se estender, mas poderia você começar a olhar para algo que é risco, você tornar equity, começar o comprador, ser um investidor, pensar em formas diferentes. Exatamente. Mas agora eu quero ouvir vocês, Adora, com todo carinho e admiração, no detalhe, ali no passo a passo. Como que você faz uma análise de mercado para tomar uma decisão ou recomendar Uhum. um direcionamento para um executivo? Eu acho que depende muito do mercado. Então, primeira coisa é você entender a estrutura daquele mercado que você está avaliando. Então, ou seja, qual segmento você está tratando, né? Se é um segmento que é muito importador, se é um segmento que é muito fechado, muito monopolizado, oligopolizado, né? Que tem uma oferta nacional abundante. Se você tem muita informação sobre ele, porque dependendo do segmento, por exemplo, resinas plásticas, né, a gente cobre muito o segmento de resinas plásticas aqui na GP, e é um segmento muito carente de informações, assim, que a gente tem divulgações de dados de produção, de estoques até relativamente defasados. Então, se antecipar em relação a momentos de entrada e saída do mercado, em relação a recomendações sobre isso fica bastante complicado mesmo e muitas vezes a gente tem que trabalhar com uma confiabilidade estatística para isso, né, não com dados reais de mercado. Mas assim, eu acho que é muito importante fazer esse raio-x e enquanto o Fábio estava falando, eu estava avaliando que eu tenho a mesma acho que a gente, converge muito, né, a gente se alinha muito nessa perspectiva de se munir de informações, né, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito parecida, mas temos, talvez pontos de vistas diferentes, né, ou seja, finalidades iguais para se avaliar os mercados, mas de formas diferentes para chegar nesse objetivo, né. Então eu acredito que ele falou muito, acho que de ações, né, de você se antecipar, de você desenvolver ações junto ao fornecedor, né, ações, assim, coisas muito do ponto de vista prático, acho que isso é extremamente efetivo, porque sai muito do ideal, né, e traz mais para o dia a dia. Mas quando a gente fala, de avaliação de mercado e de recomendação, do que fazer, de planejamento, eu acho que faz muito sentido a gente também não só olhar para o micro, né, e de ações efetivas, mas também para o macro, porque no final das contas tudo se conversa, né. Então, assim, eu como economista, até falando de uma forma isenta, eu sempre, assim, penso mesmo na avaliação dos mercados, né, do ponto de vista comercial ou do ponto de vista da compra. E eu penso: "Gente, é impossível você fazer uma meta, seja comercial ou uma meta de saving, sem pensar nos indicadores macroeconômicos. Não tem como a conta fechar sem você pensar no crescimento do PIB, ou sem pensar no quanto que vai para o câmbio, ou sem pensar na desaceleração da taxa de inflação ou na aceleração, enfim, você tem que fechar essa conta, fechar todo o tecido econômico para tudo fazer sentido. E se precisar, né, de técnicos para ajudar nesse sentido, né, desenvolver conjuntamente um trabalho em equipe, eu sei que a Know-how faz isso, os drivers faz isso, né, se as equipes precisarem de suporte nesse sentido, que seja, mas que isso, no final de tudo, seja um trabalho, um planejamento que faça sentido, né? Que a conta feche de fato, que não fique a paras soltas e que a avaliação de mercado, no final, ela possa ser da forma mais eficiente possível e mais assertiva possível, né? Então, assim, e para isso acontecer, você tem que se munir de informações, mas fazer isso de forma muito organizada, para a conta fechar, né. Então, assim, Se você pudesse falar 5 passos aí para quem está nos assistindo, para facilitar. Eu como educador, né, eu sempre gosto de trazer para um raio-x do como que eu devo fazer isso. Você falou, tanto quanto o Fábio colegiou a informação de munir-se de informações. Então, primeiro eu tenho que saber a situação atual daquele
daquela categoria, daquilo que eu estou cuidando. Quais seriam os passos assim na visão macroeconômica, Isadora? Eu acredito que você, de fato, ter um acompanhamento sistemático da divulgação dos principais indicadores que afetam principalmente a categoria que você está negociando, tá? Ter uma ideia muito clara da estrutura de oferta também, do fornecimento da sua categoria, se for um mercado mais pulverizado, né? A gente sabe que o mercado de commodities ele é mais aberto, mas de repente, dependendo da categoria, é um mercado mais fechado. Então, ter uma ideia disso, até para se antecipar em período de conta. Então, tá aí um segundo passo, né? Um terceiro passo é ter mecanismos que te ajudem a traçar perspectivas, tendências de projeções mesmo, de fato, porque isso é, assim, essencial. Então, assim, de repente, se tem uma dificuldade ou se tem uma carência nesse sentido, é preciso, levantar a mão e falar com a gestão para que saia em defesa disso e traga isso para dentro da equipe. É uma solução Uma tecnológica solução tecnológica. que já traga esses índices já performados para que eu possa tomar a decisão. Enxergar as tendências, até para saber melhores momentos de entrada e saída do mercado. Tem muito mercado que tem sazonalidade e você já pode se antecipar para dizer, olha, não, o preço vai aumentar no segundo semestre, por exemplo, fertilizantes, não tem nada a ver com o mercado de vocês, mas o preço sempre sobe no segundo semestre, então o primeiro semestre é a época de você se antecipar e fechar contratos ali e se proteger. E até uma coisa que você agora acabou de falar de fertilizante é o segundo semestre. Por que sobe? Porque é época de plantio da Varia a safra, culturas, né? Então, assim, cada profissional que está aqui, que do outro lado é de suprimentos, que tem uma carteira, precisa identificar quais são as variáveis, né? Tudo aquilo que, de certa forma, influencia de positivo ou negativo dentro daquele negócio, tá? Eu sempre cito um exemplo. Eu tenho uma fábrica de massa, não estou fazendo merchan aqui para vender massa, mas ela é pequena. E, de certa forma, tem dois elementos lá que tem uma volatilidade, uma oscilação muito grande de preço, que é o tomate e a batata. E muitas vezes eu falei, vou estocar. Estocar produto perecível é complexo, mas eu posso desde que eu esteja alinhado com uma produção para promover aquilo. Segundo, vou buscar uma interação, uma parceria com o fornecedor para ter um preço diferenciado ou até mesmo um hedge para eu não sofrer tanto com... Posso, mas eu não estava satisfeito com isso. Porque independente da situação, uma caixa de tomate que custava R$ 120 passou a ser 230 de uma semana para outra. E isso, se eu olho numa estratégia de custeio e de preço, eu não posso repassar apenas para o mercado. E aí, o que eu fui ver? O que faz o preço do tomate e da batata aumentar? Índice pluviométrico. Comecei a monitorar o índice pluviométrico da região a qual era extraída esses produtos. E lembrando, produto perecível, ainda com uma característica diferenciada, ele tem perdas de qualidade. O tomate do sol não é o tomate da chuva, com a mesma gramatura, tá? Não é. Então, o que fazer? Eu fui buscar a variável. O que aconteceu? Quando eu vejo que aquela região vai ter um índice de chuva e eu sei que o mercado vai reagir já colocando um preço, eu compro antecipadamente, faço uma ação na produção e mudo o cenário, enquanto o meu concorrente está querendo o save de descontos de 5%. Então, o comprador, de certa forma, tudo bem, eu tenho que entregar a meta, tenho que fazer a obra acontecer, no caso da tenda, eu tenho que entregar aquela matéria-prima ou um serviço para que as coisas aconteçam dentro do cronograma. Isso é como se fosse o básico, eu tenho que fazer acontecer. Agora, além disso, que foi uma coisa que o Fábio começou o dia falando, o que eu posso fazer melhor? Tá? Então, essa estratégia de entender a variável
é muito importante. Quer complementar com alguma coisa ainda, Isadora? Eu acho que se aí a pessoa ainda tiver mais tempo disponível, né, ali na rotina dela, ela formar uma base de dados setoriais do que mais impacta a categoria dela, né, enfim, de outros setores que também possa impactar a categoria dela, ela conseguir acompanhar dados de produção, índices econômicos que vão afetar, e ela conseguir se organizar no dia a dia para poder ir fazendo esse acompanhamento de como que está indo os outros movimentos econômicos, é também muito válido. E eu acho que também ajuda a se munir de informações e informações que são isentas, né. Então, muitas vezes você consulta informações ali na grande mídia, mas que pode estar contaminada por algum conflito de interesse, alguma coisa do tipo. E você consultar, informações diretamente da fonte, né, ou seja, sai ali o dado da FGV, do IBGE, quanto mais você consumir os dados ali diretamente, formar a sua Da própria fonte primária. dada, exatamente, você consegue ter a sua visão expurgada de qualquer conflito de interesse, ali da negociação. Então eu acho que é muito importante, assim, se a pessoa conseguir. Legal. Nós estamos chegando próximo do final do primeiro episódio. Pô, caramba, foi com tanto carinho, com tanto detalhe, mas a gente ainda vai para algumas 2 perguntas, mas agora é aquela pergunta para ficar numa zona de conforto, na paz, assim. Que conselho vocês gostariam de ter tido no começo da carreira? Vamos deixar você começar. Mas, nossa, eu acho que, assim, de cabeça, assim, eu acho que realmente, assim, que nunca vai ser suficiente talvez, assim, sabe. Sempre vai precisar dar um passo mais adiante do que aquilo que você se propôs, entendeu. Então, as pessoas falam: "Olha, vou fazer uma faculdade já vai te garantir para o mercado", né, tipo, já vai te encaminhar, ou senão: "Ah, você adquiriu uma experiência assim, você já vai estar garantida, de certa forma", mas talvez não seja o suficiente. A gente vive num país ainda de certa instabilidade, né, um país que está encaminhando aí para o desenvolvimento em geral, então é um país instável, né, de mercado de trabalho instável, e eu acho que para você se solidificar enquanto profissional, você construir a sua carreira, para você se consolidar financeiramente, né, eu acho que para você se provar suficiente, sempre precisa dar um passo mais adiante, então acho que não me deram esse conselho e eu fui percebendo isso de forma muito prática, que nunca é suficiente, você sempre tem que dar um passo mais adiante. Perfeito. Você, Fábio? Que é o que você falou, né, pô, você começa a pensar, pensar, pensar. Eu vou falar uma frase que uma vez eu ouvi de um diretor meu, que ele falou assim: 97% dos problemas que a gente tem foi a gente que causou, né. Então, assim, geralmente, pô, estamos com um problema, quem causou o problema? Foi a gente mesmo. E até, às vezes, a gente mesmo na empresa: "Pô, eu quero ser isso", aí um pouco de expectativa, né. Eu queria aquilo, eu queria aquilo, eu queria aquilo, não vem. E aí você acha que está no pior lugar do mundo, porque não veio. Mas quem falou para você que você ia ter aquilo? Você mesmo criou, né. E aí você fala: "Isso aqui é uma porcaria", aí você vai para um outro lugar, quando você vê, é a mesma coisa, Você se depara com o mesmo o problema. mesmo problema. Então, assim, ter um conselho não deixa tudo que está acontecendo influenciar no que você quer, nos seus conceitos, né. Isso até mesmo, muitas vezes a pessoa fala: "Pô, mas aquele cara conseguiu aquilo, aquele conseguiu aquilo", tal, não olha para o lado, olha para você. O que você está fazendo para conseguir? Então, assim, não deixar as coisas de fora contaminar você. Você tem que ter o teu modo operando, né, e o teu foco. Não deixar essas coisas te corromperem, né. Eu brinco, cara, que teve uma época na minha carreira que eu fiquei bravo porque me trocaram o celular. Eu tinha um iPhone e me deram um Samsung.
Mas era um Samsung, não era igual ao iPhone, era aqueles outros. Eu falei, cara, que absurdo. Vocês têm noção do que é isso? Para um celular eu cafetar e eu ficar bravo, o que tem a ver o celular com o que eu faço no dia a dia? Ah, era status. Não é o status. Né? O que isso realmente muda no meu dia a dia, ter o status e o celular? Mas foram expectativas criadas Expectativa que- sem sentido que te levaram a pensar dessa forma. Mas isso é tudo maturidade também, tá, pessoal? Maturidade, você vai, né? Mas acho que o conselho é esse, cara. Foca no que você tá fazendo. E aí, um conselho da minha avó, isso também é muito legal, que acho que ela fez até a 4ª série. Ela fez até a 4ª série. Era bem simples. E eu era nem adolescente, acho que era criança mesmo. Ela falou, Fábio, tudo que você for fazer, faça com amor. Ela limpava talher, cara. Era uma fábrica de talheres, ela limpava, ela polia o talher, ela polia o talher. E ela falava, faz com amor. E o que você fizer com amor, você vai fazer bem feito. Ela não falou isso, não olha para os lados, tá? Ela não falou, sim. Faz aquilo com amor, é aquilo que você tem que entregar, faz aquilo bem feito. Né? E vocês vão ver que isso vai dando frutos, pessoal. Se o que você fizer bem feito, vai dar fruto. Independente, né? Acho que esses são os pontos que me guiam aí. Vamos lá para as últimas 2 perguntas. O que o profissional do hoje, não do futuro, o do hoje precisa ter? Quando você vai contratar alguém, ou que você queira que esteja dentro do teu time, que tipo de habilidades você acredita que o profissional precisa ter para performar melhor, e não só no quesito de indicadores, às vezes, de resultado, mas indicadores até comportamentais. O que você e a Isadora têm a nos falar sobre esse olhar? Eu acredito que tem que ser eficiente, tem que ser prestativo, tem que saber se comunicar bem. E, assim, é muito importante você fazer essa pergunta, porque eu acho soft skills muito mais difícil de adquirir do que habilidades técnicas. Eu sempre falo para a Tânia, né, eu converso com ela muito sobre isso, quando a gente está discutindo a contratação de alguém, que ferramentas do dia a dia você aprende. Hoje em dia, com inteligência artificial, é muito mais fácil do que, sei lá, 2 anos atrás. É, muito pouco tempo. Mas, assim, a pessoa se adaptar ali no dia a dia, né, pegar a cultura da área é muito mais complicado. Às vezes a gente recebe pessoa muito boa, mas que o comportamento dela não desenvolve, é uma pessoa que não se adapta, e aí é muito mais complicado, porque você não pode ensinar uma pessoa ela a ser, né, e isso ela já traz de fora. Então, e ser eficiente hoje em dia, né, num mundo onde as entregas precisam ser ágeis, onde você tem prazo, onde você precisa ser prestativo, onde tem toda uma cadeia de entregas, ser eficiente e ser prestativo é muito importante, e a comunicação, claro, ela precisa ser, né, muito transparente, porque, enfim, você trabalha num ambiente de negócios e é esse o veículo que você tem para usar para lidar com as pessoas. Então, eficiência, comunicação, prestativo e saber se adaptar aí ao ambiente. É isso. Show de bola, Isadora. E você, Fábio? Cara, assim, eu vou colocar mais 2 pontos, mas é bem, né, bem alinhado. Acho que a pessoa tem que ter curiosidade, principalmente com todas as mudanças, né? Então a gente fala, pô, o cara do futuro tá aqui, tá? Então, se ele não tem curiosidade, lá no futuro ele não existe. Então, eu acho essa parte de curiosidade muito importante. Eu adoro inovação, né, desde que eu estou falando aqui, mas isso para mim, a curiosidade leva a isso. E relacionamento também, pessoal, né? Mas aí um pouco que você falou, né, de conseguir se comportar. Mas assim, grande parte de tudo que a gente faz é relacionamento. Tá? Então, não adianta achar que o cara que vai se trancar lá na casinha dele vai trazer resultado. Não, ele pode trazer ideias, mas se ele não conseguir permear essas ideias, a ideia morre na hora. Então, relacionamento, né? Como ele consegue fazer uma rede de relacionamentos dentro da empresa para que as ideias dele realmente vá para frente. É uma coisa que a Isadora falou no começo, vender a ideia. De certa forma, eu sempre usei o artefato de falar, você está fazendo política, e não para criar conchavo, mas o quanto eu preciso vender uma ideia para o Fábio dentro da tenda. Posso procurar o Ricardo, verificar com o Ricardo e falar assim, o que você acha dessa ideia?
Como que você percebe que o Fábio vai receber esse tipo de ideia? Está alinhado com os princípios da área? Então ele vai me dar uma percepção. Aí depois eu vou com o meu amigo Lucas. Vou lá, falo, Lucas, o que você acredita? A mesma coisa. Aí depois venho no Ranielli. Aí depois venho no outro Lucas. E assim por diante. E aí quando eu chego no Fábio, a ideia está colegiada. Sim. Né? E de fato é uma política do bem. É a política que realmente, quando você conhece de perfil comportamental, você identifica uma pessoa, aquela pessoa é dominante. É para você ter maior capacidade de saber como se comunicar e não persuadir, né, ou influenciar, mas o como, se eu estou a fim de me conectar com a Débora, como que eu devo falar através dos negócios com a Débora? Então, o que que chama a atenção? Se eu tenho sentido de fazer conexão, como que eu trago isso para o meu dia a dia? Tá? Mas o que mais, Fábio? Cara, e o ponto é entrega de resultado, né? Tá, a eficiência que ela comentou. Isso para mim, né? Com todas as características, na teoria ele vai entregar resultado. E quando eu falo resultado, não precisa ser, né, algo absurdamente diferente. Mas o que ele faz é um pouco daquilo que eu falei do bem feito. O que ele faz é exemplo. O cara entrega resultado naquilo. Né? Esses são os pontos que quando eu faço uma entrevista ou até olho todos os meus subordinados, né? O que cada um está conseguindo entregar. Né? Realmente, ele tá se destacando ali. É uma pessoa que eu não preciso olhar porque eu sei que ele vai. Esse é o principal ponto também. É uma empresa é composta, né? Algumas empresas de milhares de pessoas. Você vai ver o que cada um está fazendo. Você não vai ver. Eu não vou pegar exatamente o que você fez, deixa eu ver a vírgula aí. Não. Entregou o resultado? O negócio está andando. As pessoas, relacionamento, está todo mundo se sentindo bem com o que você está entregando? Eu não preciso olhar. Né? Agora, se as pessoas estão reclamando, se o resultado não vem e tal, aí sim eu tenho que ver. E eu não consigo ver todo mundo. E nem quero. Sim. nem, assim, de fato é desumano. E outra, se você dentro da perspectiva hierárquica tem cargos para fazer esse processo da administração e da gestão, é para que você possa olhar de forma macro e verificar onde está algumas dores, algumas dificuldades, aonde está tendo uma potência para você extrair ainda mais do próprio time. Como que a gente encontra vocês nas redes sociais? Já veio um convite especial para você para estar num outro painel. Eu fiz um convite especial para a Isadora para uma masterclass para a gente trabalhar esse assunto de economia, mas de uma maneira simples, didática, direta, para ensinar o povo brasileiro. Como que a gente encontra vocês nas redes sociais? Vamos lá. O meu tá Isadora Araújo no LinkedIn, lá é onde eu mais movimento, compartilho posts, escrevo, então vocês podem me encontrar lá, conectar e lá mesmo. Legal. Então, quem está aí nos vendo e que fez uma perspectiva de olhar os conceitos da Isadora e tem mais desejo de conhecer, se conecta com ela lá dentro do LinkedIn, Isadora Araújo. E você, Fábio? Vocês não vão me encontrar no TikTok dançando. Perfeito. Eu também não, infelizmente. Eu já estou no TikTok, mas não dançando. De fato, até para desmistificar, hoje o TikTok é uma das redes sociais a qual está trafegando o maior volume de conhecimento. Então, como ele te traz a possibilidade de colocar vídeos mais longos. Essa não é a minha propriedade, é a propriedade da sócia da Know-how, que está ali nos bastidores, a Carol, mas que de certa forma reverbera com muita intensidade. E aí não é daquilo que depende de quem é meu seguidor por teu vídeo viralizar. Então ele joga e aí de certa forma aquilo vai ganhando corpo. Então é uma dica de valor, tá? Boa. Mas qual é o contato?
Pessoal, eu gosto muito do LinkedIn, tá? Então é Fábio Doldec, né? Fábio Doldec Magalhães, mas Fábio Doldec, Doldec só tem eu, tá? Então se vocês botarem Doldec, vocês vão achar. Eu gosto bastante do LinkedIn, das outras, né, bem pouquinho, mas é mais LinkedIn mesmo. Perfeito. Agora, quem é fornecedor, né, de fato, que quer conhecer o diretor, às vezes vai lá no Instagram para fazer aquela pesquisa, entender quantos filhos ele tem, quem é a esposa, o que, que ele mais gosta de fazer, para você criar o rapport nas negociações com o Fábio, tá? Para dar um tom aqui de aula. Última pergunta. Você tem 1 minuto para mandar uma mensagem para o mundo. Qual seria essa mensagem? 1 minuto. 1 minuto. O que você quiser. Você já deu uma grande frase que me tocou bastante, que foi a frase da sua avó. Mas que outra mensagem você gostaria de deixar para o público que está nos assistindo e que ainda vai nos assistir? São um pouco do que eu falei, tá? Então, assim, né, toda manhã quando a gente acorda, a gente tem que terminar o dia feliz, né? Sabendo que aquele dia valeu a pena para você. E aí, para mim, o que o dia vale a pena, né? Meus filhos, né? Minha família, né? Então, para mim, eu ter aquele momento com eles. E aí, na parte de empresa, saber que o que eu fiz está construindo uma pecinha a mais na empresa mesmo, né? Tanto dos profissionais que estão comigo, tanto da minha vontade pessoal. Mas assim, é todo final de dia, realmente, o que a gente levantou para construir alguma coisa. Então é essa mensagem que eu posso dar para todo mundo. Se todo mundo sempre acordar e realmente der o seu melhor e mudar alguma coisinha, e às vezes você fala, pô, mas onde eu tô, não tô bem, eu não consigo dar, né, fazer o meu melhor. Muda isso, você vai chegar nessa fase também. Se todo mundo sempre pensar nisso, com certeza as coisas vão evoluir, né? Falando um pouco o mundo todo, vai evoluir. Então, assim, parar de pensar muito no olhar para os lados, pensar em você mesmo, como você pode ser, realmente trazer um crescimento. Se todo mundo fizesse isso, a gente, aos poucos, ia evoluindo. E passado 1, 2 anos, a gente olha para trás e vê a enormidade de coisas que a gente construiu. Então, essa seria a mensagem, tá? Então, tem que ser um pouquinho melhor a cada dia. E não esqueça da família, né? Porque família, para mim, é o marco aí, né? Os pilares, né? Excelente, Fábio. E vocês, Adora? Acho que eu vou muito nessa linha também que o Fábio falou, então acho que o que ele quis dizer, né, disso tudo é cooperação, a grande mensagem, eu acho que é muito nesse sentido, cooperação, colaboração, educação, né, vou citar assim para a gente ser objetivo. Negociações, que a gente tem muitas negociações, né, acho que resulta sempre em ganhos mútuos, seja para países, para pessoas, no dia a dia, para as áreas de compras, então que venham muitas negociações sempre. Todo mundo possa sempre agir, para todo mundo viver bem, porque eu acho que a gente vive num mundo de muitas riquezas e naturais, enfim, riquezas estruturais e que a gente tem plenas condições de fazer com que todo mundo possa viver bem. Então, toda a questão de fazer um bom planejamento geopolítico para que isso se resulte, né? Então, colaboração, cooperação, boas negociações, planejamento, educação, né? Que é a base disso tudo. E para todo mundo viver bem, encaminhar aí para uma sociedade mais justa e igualitária. Excelente. Primeiro, gratidão por vocês estarem aqui, fazer com que esse projeto, de certa forma, saísse do papel. Foi extremamente difícil, trabalhoso, complexo, mas eu não perdi o sonho e todos que estavam conectados comigo, então vou falar Leonardo Assis, Débora, Yuan, Carol, Gessé, que fazem parte desse ecossistema da Know-how, temos um único propósito: transformar as vidas através da educação.
trazer através dessa educação uma experiência diferente. E, de certa forma, queria agradecer o patrocínio, vamos dizer assim, não só apoio da DP Brasil para esse primeiro episódio acontecer aqui no auditório bonito, legal, simpático, carismático, com pessoas que fizeram desde a entrada a diferença. E, de certa forma, você que está aí do outro lado, comece a nos seguir, porque vai ser uma certeza da minha parte que a gente sempre trará conteúdo ou histórias tão lindas como essa. Muito obrigado. Valeu, gente. Maravilhoso.